Salve Maria Santíssima. Nessa engenharia da santidade que nós estamos falando em várias lives, nós temos esses grandes inimigos, que é o mundo, a carne e o demônio. Na sequência certa seria a carne, o mundo e o demônio. E a gente tem que estar atento porque as tentações, elas podem provir da nossa carne, das seduções do mundo e das investidas do maligno. Nem sempre uma tentação ela vem inteiramente ou exatamente do demônio. Ela pode vir da nossa carne ou das seduções do mundo. As ações do demônio geralmente elas são as ações definidas pela teologia católica como as ações ordinárias e as ações extraordinárias. A ação ordinária são as tentações. Existem as ações extraordinárias, que não, o demônio não age normalmente dessa forma, que são a obsessão ou então opressão, a possessão, né, também, as vexações, as infestações, são já coisas mais extraordinárias. Dessas extraordinárias eu não vou falar nesse momento, tá bom? Vou falar da ordinária, que é a tentação. Alguns santos padres achavam que todos nós temos um anjo da guarda e também temos um demônio designado por Satanás para nos tentar a todo momento. Mas a maioria dos santos padres e dos santos doutores, praticamente todos, são unânimes em dizer que não. Nós temos sim um anjo da guarda, mas um demônio direto do nosso lado nós não temos. Embora ele nos tente muitas vezes, mas ele não está sempre. Isso baseado no que fala nos evangelhos. No evangelho, quando fala que o demônio, após tentar Jesus, ele saiu para depois voltar em um tempo oportuno, né? Então, tanto essa como outras passagens mostram que o demônio não está direto perto de nós, mas que ele está constantemente, né? Mas não direto. Né? Mas a gente precisa estar muito atento. Vamos lá, sobre a tentação, né? O Rei Marinho vai falar sobre a insinuação do demônio. Vai falar, aliás, sobre a psicologia do demônio, né? Claro que a gente não pode achar que sabe como o demônio age 100% e achar que a gente pode dominá-lo com nossas forças. Isso seria uma burrice, certo? A psicologia não do demônio, melhor dizendo, da tentação, né? Corrigindo aqui. Primeiro, né, o demônio ele se aproxima. Isso é todo o processo normal, desde Adão e Eva até hoje, certo? Geralmente é assim que funciona a tentação. Primeiro o demônio se aproxima, ele é o tentador. Então ele vai lá, de forma sagaz, se aproximando da pessoa. Depois que ele se aproxima, ele faz uma insinuação, como ele fez com Eva, né? É verdade que Deus mandou que vocês... Ou seja, que Deus proibiu que vocês não comessem de nenhum fruto, né? Aqui do jardim, das árvores. O demônio ele começa a colocar dúvida, ele vai insinuando coisas. Depois, se a alma responde a essa insinuação, se a pessoa responde essa insinuação, ele vai não só insinuar, ele vai propor o pecado. Só que com a maquiagem de coisa boa, né? Ou seja, ele vai insinuar. Diante da insinuação, se a pessoa resistir ou ignorar, o demônio ele vai ser vencido naquela hora. Mas se a pessoa der ouvido e começar a conversar com a tentação, com o tentador, ele vai propor uma coisa não apenas como insinuação, mas uma proposta de pecado. Não com o nome de pecado, né? Mas ele vai propor com uma falsa felicidade, uma falsa realização. Depois disso, o que vai acontecer?
A pessoa provavelmente pode ter ela vai vacilando, ela vai vendo a possibilidade de cair naquele pecado. Ela já vai, de certa forma, consentindo, que já vai ser, de certa forma, ou um pecado venial, dependendo da situação, a possibilidade que ela vai vislumbrando de pecar, ou vai ser apenas uma vacilação para já entrar no pecado venial. Ela já vai abrindo o campo, né? Ela não vai fugindo da ocasião, ela vai vendo a possibilidade de cometer aquele pecado já, de alguma forma. Depois vem o consentimento voluntário, aí já incorreria no pecado venial, ou dependendo da situação, até no pecado grave, no pecado mortal. Então, o consentimento voluntário. Aí já a pessoa entrou na tentação e já é pecado venial ou pecado mortal, dependendo da tentação. Depois que a pessoa cai no pecado, vem a vergonha e o remorso, né? O medo de Deus. O pecado, quando a gente cai no pecado, a gente só encontra o vazio. É como fez Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus. Ou seja, eles encontraram, diante da tentação e da realização da proposta do tentador, eles encontraram o quê? Uma mentira, o vazio. Não encontraram felicidade. Por isso se esconderam. Por isso ficaram com medo de Deus. Pela vergonha e pelo remoimento, né? Não sei nem se tem essa palavra, né? Ficaram remoendo. Depois, antes da tentação, o que nós devemos fazer, né? Nós devemos ter uma vigilância sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ações, sobre os lugares que eu vou, sobre as amizades que eu tenho. Isso é a vigilância que Deus nos propõe, em Mateus 26, 41. E outra coisa é a oração constante. Santo Afonso vai falar que é na oração que nós vamos receber essas graças, né, para lutar contra o tentador. É na oração. Nós já temos a graça, mas elas vão aumentando, porque o inimigo investe pesado contra nós. E durante a tentação a gente deve ter duas posturas. Alguns pecados nós vamos resistir através da oração, das jaculatórias, usando a palavra de Deus, usando a água benta, os sacramentais, resistir. Mas existem tentações, especialmente, vai falar aqui, né? Em relação à castidade. Vai falar assim, resistência indireta, porque existe a resistência direta, onde você combate, e a resistência indireta, onde você foge, né? Aí vai falar assim, nas tentações contra a fé e contra a castidade, você sempre foge da investida do tentador. Você não fica lutando. Você pode perder. A forma de lutar é fugir. É colocar a mente em outra coisa, é se ocupar com outra coisa. Você não vai confrontar. Então, em relação à castidade, aí as tentações contra a castidade e contra a fé, a gente deve sempre fugir. Vence aquele que foge, como fala São Pio de Pietrelcina, certo? Então aqui é um pouquinho sobre a questão. Aí digamos que você venceu a tentação, o que deve fazer? Agradecer a Deus por não ter caído e pedir novas forças ao Senhor. Se a pessoa venceu a tentação, deve fazer o quê? Após cada tentação vencida, que isso vai nos fazer crescer em graça e em mérito, devemos agradecer porque foi Deus que nos deu a graça de vencer. Não foi a minha força. Não foi o meu mero esforço somente. Foi a graça. Então eu vou agradecer pela graça recebida, pela vitória concedida e vou pedir novas graças para o Senhor para continuar lutando, né? E se a gente caiu no pecado, pedir a Deus a graça de uma contrição perfeita,
vigiar quais foram os pontos que nós falhamos, pelo exame de consciência, e se propor fazer uma boa confissão e recomeçar uma vida nova, tá certo? Salve Maria Santíssima, Deus abençoe o seu dia. E o livro que eu estou tirando isso é do Roio Marinho, Teologia de la Perfeición Cristiana. Tá bom? Vale muito a pena adquirir. Também indico o curso Engenharia da Santidade com o nosso querido Padre Paulo Ricardo. Um abraço, shalom.